Olá, meus queridos e minhas queridas. Aqui é o Douglas Necchio, Red Star Psychologist, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo para o registro de psicologia aqui na província, não na província que eu moro necessariamente, mas no Canadá em geral. Embora eu vá focar, né, na minha experiência, e essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro, tudo que eu estou falando nesse vídeo se refere à minha experiência profissional e pessoal com a psicologia no Canadá. Eu não falo em nome de nenhuma organização, nenhum conselho de curso e nenhuma agência de imigração. Eu não tenho nenhum vínculo, nenhum vínculo empregatício com essas organizações. Eu apenas sou um membro do Body of Psychologists of Alberta, e enquanto tal, eu posso exercer a psicologia na província de Alberta. Também sou membro da Psychological Association of Alberta, que é uma organização fraternal que promove a psicologia na província. Então, primeiramente, eu gostaria de falar brevemente dessa diferença entre o Body of Psychologists e uma organização que seja fraternal, né, como a Psychological Association of Alberta. A função de um professional body em qualquer província do Canadá é a de regulamentar a profissão de profissionais. Então, no caso da área da saúde, o Body of Psychologists regulamenta a profissão de psicologia e de profissionais da saúde na província de Alberta. Já a Psychological Association of Alberta, a função dela não é a de regulamentar a profissão, mas sim fazer com que a prática da psicologia se expanda e de uma forma a que a profissão em si, né, seja elevada aos standards mais altos possíveis. Então, a gente tem uma agência reguladora e uma agência fraternal. Então, essa é uma primeira distinção que é importante se fazer se você está pensando em se aproximar da psicologia no Canadá. Bom, a pauta de hoje, então, para esse vídeo é falar um pouquinho do que se precisa, quais são as questões que você precisa responder antes de realmente escolher para onde vir. Planejamento é essencial nesse caminho, né, de imigração. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu decidi mudar para o Canadá foi: ok, em qual província do Canadá eu poderei me registrar como psicólogo? E aí eu pensei, do ponto de vista prático, né? Qual província seria mais rápido esse processo, né? Eu poderia começar a praticar psicologia as soon as possible. E também a questão do retorno, né? O que me daria um retorno mais rápido. Decidi vir para Alberta por conta disso. Como eu disse no vídeo anterior, chegando aqui, acabei descobrindo que precisaria fazer um mestrado. Me mudei para uma outra província, em Saskatchewan, onde eu fiz o meu mestrado. E aí acabei retornando para Alberta. Pois bem, para qual província se mudar? Para responder essa questão, eu sugeriria principalmente que você refletisse, né, primeiramente, sobre a sua educação e experiência profissional no Brasil. Você tem só o bacharelado em psicologia? Já tem um mestrado, um doutorado? Se você tem um doutorado, haverá poucas restrições no que se refere às províncias, né, para o início do registro, porque a maior parte das províncias do Canadá exige que você tenha pelo menos um doutorado para começar a praticar psicologia, para começar da entrada no registro para se tornar um psicólogo. Mas existem províncias, como eu disse, que só com o mestrado isso é possível também. Então, Alberta é uma delas. Então, se você só tem um mestrado, talvez você não vá. E se você quer começar a praticar psicologia right away, não right away porque isso é impossível, mas as soon as possible, você vai escolher uma província como, de repente, Saskatchewan, Alberta e outros lugares do Canadá que só exigem um mestrado, né? Ou você também pode vir com a mentalidade de pursue more education, né? Voltar para a faculdade, fazer o seu doutorado, e aí, só então após essa experiência educacional no Canadá, dá início ao seu registro enquanto psicólogo. Beleza. Então vamos lá. Como a gente vai saber quais províncias aceitam quais body of psychologists ou qual província escolher, né, com base na sua educação?
Após você pensar na sua experiência profissional no Brasil e na sua educação, eu sugiro que você então se familiarize com os websites dos Body of Psychologists ou dos Professional Bodies da província que você gostaria de se mudar. Então, se você gostaria, por exemplo, de se mudar para Alberta, recomendo que você visite o site do CAP, que é o College of Alberta Psychologists, que é muito fácil, é só você colocar na internet, né? College of Alberta Psychologists, você vai ter o acesso ao website com todas as informações e detalhes daquilo que se precisa para o registro enquanto psicólogo na província de Alberta. Se quer ir para Ontário, faz o mesmo, né? Of Ontario, College of Psychologists in Ontario, for example. Você pode digitar isso no Google e você vai com certeza encontrar o link para o website. Beleza. Então, depois que você decidiu, né, para onde vir, vamos supor que você só tem um mestrado e quer vir para Alberta como eu fiz. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você entrar no website do college e saber quais são as etapas ou quais são os pré-requisitos que você vai precisar provar para o conselho que você possui. Então, tudo começa geralmente com uma avaliação das suas credenciais e educação que você teve no Brasil. O colégio em si não vai fazer essa equiparação para você, né? Eles vão exigir que você contrate uma agência, né? Em Alberta, por exemplo, a gente tem o IQUAS, que faz essa equiparação do diploma, né? Em Ontário eu sei que tem o WESI, que é a University of Ontario, ou a University of Toronto, por exemplo, fazem essa equiparação para você. Aqui em Alberta, geralmente o IQUAS é o que é aceito, né? Que é International Qualification Assessment, International Qualification Assessment Services. E aí você precisa enviar todos o seu histórico escolar para essa instituição. Então, essa instituição é uma instituição que vai exigir que o seu histórico escolar venha direto da universidade que você estudou. Então, você não pode simplesmente imprimir do website e enviar para eles. A sua universidade, a universidade que você estudou, precisa enviar essa documentação diretamente para o IQUAS. Foi assim comigo, não sei se mudou a regra, mas essa documentação precisa vir direto da universidade que você estudou. O histórico escolar tem uma palavra aqui, né? Para quem ainda está se acostumando com o vocabulário, a gente fala a gente fala de histórico escolar, o nome dessa palavra em inglês é transcripts. Então eles vão precisar que os seus transcripts sejam enviados, né? Então eles vão avaliar os seus transcripts e procurar te colocar em alguma das categorias, né? Que eles têm aqui de acordo com o Canadian Standards. Então, por exemplo, eles têm várias denominações que no Brasil as credenciais aqui elas são avaliadas de uma forma um pouco diferente com relação ao Brasil, né? Por exemplo, você faz um curso de psicologia, né? A gente no Brasil sai com bacharelado, né? Geralmente, até onde eu sei. Aqui tem uma diferença entre um bacharelado de honors, por exemplo, ou um Bachelor's of Science, ou um Bachelor's of Arts. Tem algumas diferenciações que eu nem vou entrar no mérito aqui no momento, não é o objetivo desse vídeo, mas que vale a pena saber, né? Então, o meu bacharelado foi entendido como Bachelor's of Science, e o meu Master's Degree, o meu mestrado foi avaliado como Masters of Education, né? O meu primeiro mestrado no Brasil que eu fiz na Unesp. Então, beleza, você vai e envia toda a sua documentação para essa agência acreditada, né, da província, como eu disse no caso de Alberta é o IQUAS, e eles vão dizer para você quantos créditos você tem em cada área. Se você cursou, por exemplo, a psicologia cognitiva, a psicologia comportamental, a metodologia científica, eles vão dizer o que você fez, qual a equivalência desses cursos para para os créditos canadenses, né? Então, vamos supor que você fez dois semestres de psicologia cognitiva. No Brasil, de repente, psicologia cognitiva 1 e 2.
eles vão dizer para você quantas horas cada disciplina que você cursou no Brasil se traduz em termos de créditos, né? Essa informação é muito importante porque quando você for dar entrada no registro, e quando o conselho receber essa papelada do IQAS, eles vão estar procurando por coisas muito específicas, né? Uma delas é quantos créditos por semestre você cursou para cada uma das áreas que são exigidas para o registro em psicologia, né? O que eles chamam de Core Subject Areas, ou Content Areas. Então, por exemplo, para você conseguir o registro, você precisa ter tido cursos, né, a um nível de graduate degree, or graduate degree, em 4 core subject areas. E eu precisei provar, né, no meu caso específico, que são as bases cognitivas ou afetivas do comportamento, as bases biológicas do comportamento, as bases sociais do comportamento e psicologia do indivíduo. E todos esses cursos precisaram ou precisam ser feitos, eles precisariam ter sido cursados ao nível de mestrado, pelo menos no Brasil. Então, depois que você terminou seu bacharelado, alguns desses cursos, se você fez como um senior undergraduate course, ou seja, no final do seu bacharelado, também é contado, né? Mas a informação importante no meu caso, por exemplo, eu tinha feito vários cursos de psicologia cognitiva e comportamental no Brasil. Porém, esses cursos cada curso que eu fiz não se traduziu como um curso de 3 créditos. Foram cursos de 2 créditos. Ou seja, embora eu tinha 8 ou 9 créditos para uma content area, or core subject, eu ainda precisei fazer um outro curso. Porque eles estão, no meu caso, né, eu precisei provar que eu tinha um single course, 3 credit course. Então, isso você precisa se ater, né, ficar bem atento, de repente, as escolhas que você vai fazer no Brasil durante o seu bacharelado, se você pode escolher o seu programa, ou até o mestrado que você for escolher, você precisa ter em mente que se você quer mudar para o Canadá, se isso é parte do teu plano, então faça, make sure que os cursos que vocês estão fazendo, né, que estão escolhendo, são 3 credit courses, comparado com os Canadian Standards, né, com o standard canadense, parâmetros canadenses. Então, isso é uma das informações mais importantes que eu gostaria de ter sabido, né? Eu gostaria que alguém tivesse me dito isso antes de mudar para o Canadá, porque muito provavelmente o meu processo de registro teria sido mais rápido, né? Enfim, mas essa é uma informação essencial. Mas, beleza. Supondo que o conselho aprove as suas credenciais e que eles determinem que você tem o mínimo de educação e experiência para começar o processo de registro enquanto psicólogo no Canadá. Qual é o próximo passo? O próximo passo, então, naquele ponto, né, já estar trabalhando com a psicologia, né, uma área relacionada com a psicologia, ou encontrar um emprego que te dê a condição de exercer a psicologia no Canadá. Então, quando você encontrar esse emprego, no meu caso, eu encontrei o emprego com uma escola, né, com um distrito escolar, como a vaga era para Provisionally Registered School Psychologist. Por quê? Quando o conselho aprova suas credenciais, eles vão pedir para que você envie um plano de supervisão. Então, você precisa ter um emprego na psicologia e você precisa ter um supervisor. Não precisa ter pânico, porque é um processo muito simples. E na maior parte dos casos, o teu empregador já vai te proporcionar a possibilidade de supervisão. Ou eles vão pagar, a maior parte dos empregadores vão pagar a sua supervisão, ou te pagar um salário que você vai conseguir pagar um supervisor por fora. Mas o importante é conseguir o trabalho, né, na psicologia. Aí você, com o seu supervisor, vai fazer esse plano de supervisão de acordo com os requerimentos do colégio, né, da província em que você tiver escolhido. E esse plano de supervisão vai ser enviado, então, com outras documentações para o conselho. Geralmente, o conselho pede para que você envie um certificado de antecedentes criminais, né? Você precisa ser, pelo menos, um permanente residente do Canadá, ter a documentação, poder trabalhar no país. E aí eles vão avaliar o seu plano de supervisão.
quando eles derem o aval, o green card para você, que não é um green card, né? A minha analogia foi péssima, galera. Domingo, 4 horas da tarde, e eu fazendo esse vídeo aqui para vocês para tentar ajudar um pouquinho dos meus compatriotas brasileiros que eu tenho tanto respeito. Enfim, mas perdoem o cansaço aí, né? Enfim, quando você for então aprovado, o título que o conselho vai te dar é o de Registered Provisional Psychologist. E aí, durante esse processo, você vai ser requerido, né, you're required para praticar psicologia sob supervisão. E essa supervisão vai durar, em média, entre 1.500 a 1.650 horas, dependendo da província que você escolher. Ou seja, se você tiver um trabalho de tempo integral, geralmente vai demorar entre 1 ano a 1 ano e meio a sua supervisão. Se você estiver trabalhando pelo menos 35 horas por dia. No meu caso, demorou quase 2 anos, porque eu trabalho em escola e são apenas 10 meses no ano que a gente pode contar horas supervisionadas, né? Dois meses de férias aqui para o psicólogo escolar no Canadá. É muito bom. Todos os feriados possíveis, né? A gente não trabalha. Enfim, mas se você for trabalhar na área clínica ou na área hospitalar, de repente até com menos de 1 ano você consiga essas horas, né? Trabalhando mais de 35 horas por semana. Então, durante esse processo, o seu supervisor vai te avaliar 2 vezes. Uma no meio do caminho, né? Vamos supor que você precise completar 1.600 horas. Quando tiver perto das 800 horas, o seu supervisor vai mandar um relatório para o conselho dizendo, avaliando a sua capacidade profissional. O que você fez de bom, se teve algum problema, o que eles chamam de concerns, e se não tiver nenhum, se você tiver feito as coisas corretamente, continua a supervisão, ou então o seu supervisor vai dizer para você, olha, você precisa melhorar nessa área ou naquela área para poder conseguir o registro e a prática independente. Beleza, terminadas essas 1.600 horas, o seu supervisor vai te avaliar de novo e enviar a papelada para o conselho. Terminou o processo? Não. Se tivesse terminado aí, era muito tranquilo, embora possa parecer difícil, mas seria muito tranquilo. Na verdade, você precisa fazer 2 provas que, dependendo da província, podem ser feitas durante a sua supervisão, já no comecinho ou no final, depende da província. Na província de Alberta pode ser em qualquer momento. Essas 2 provas são o oral exam, então você vai fazer um exame oral, com uma banca de psicólogos, que é um pouco intimidador, né? Para quem fez TCC no Brasil é uma experiência bem parecida. E durante esse exame você vai mostrar pro committee, né, para a banca que está ali te avaliando, o teu conhecimento de ética, né, de questões éticas na psicologia, e também o teu conhecimento sobre a respeito da legislação, né, que é vigente, que afeta a prática da psicologia na província. Por quê? Porque dependendo da província que você tiver, existirão leis diferentes, né? Leis para o que a gente chama de confidentiality or informed consent for minors. Se você for trabalhar com crianças, por exemplo, e adolescentes, você precisa saber quais são as leis, né? Que se referem àquela população e à prática da psicologia para que você não precise responder por um processo aí por malpractice. Você precisa saber o que está fazendo. Mas, enfim, é muito bom esse processo, é um processo muito interessante, embora possa parecer meio scary, né? Como a gente diria aqui, né? Assustador. Se aprende muito ao longo desse processo e você se sente muito mais confiante, né? Na tua prática e naquilo que você está fazendo enquanto profissional. Enfim, terminada essa prova, né? Que também, assim, não é nada assustador. Todas as respostas, todas as perguntas que você vai ser feito no dia, tem no website dos conselhos, geralmente. Você pode praticar as perguntas, tem tempo para estudar. Não é nada, assim, de outro mundo, né? Dá para tranquilamente fazer a prova e passar de primeira. Aí você também tem que fazer uma prova escrita. Essa já é mais assustadora. Não dá para negar. É tipo um exame da OAB aí no Brasil, né?
Aqui a gente chama de EPPP, que é um Licensing Exam in Psychology. E esse exame é um exame que você precisa estudar muito, porque não cai apenas aquilo que você estudou no seu mestrado, né? Ou a área que você pretende praticar psicologia no futuro. Cai tudo que se relaciona à psicologia. Então, psicologia organizacional, task construction, que é testes, né? Construção de testes, research designs and statistics. A gente sabe que muitos psicólogos não gostam de estatística, eu mesmo no Brasil. Era uma área que eu não tive muito contato, né? Embora aprendi a gostar e hoje estranhamente gosto de estatística até, mas precisa saber o básico, pelo menos, né? Conhecimentos e conceitos da estatística que acabam influenciando a prática da psicologia, principalmente se você for para a área da avaliação psicológica. Mas, enfim, todas essas áreas caem no exame, né? Bases cognitivas do comportamento, bases biológicas, né? Precisa saber um pouquinho do cérebro, e medicação, esse tipo de coisa. Embora a gente não possa, aqui no Canadá, prescrever medicação, é importante conhecer, até para saber quando você tem que fazer um referral para um médico, né? Mas, enfim, essa prova é escrita, é bastante difícil, mas não é impossível também, com muita preparação. Existem materiais, existem empresas, né, que promovem você pode comprar o material, inclusive praticar o exame. E assim, se você se preparar, assim como qualquer prova no Brasil, dá para passar. Uma questão de preparação. Enfim, depois que você terminou todas essas etapas, o conselho vai receber a sua documentação e te aprovar, né? Se você fez tudo direitinho. E aí, no final, o último capítulo, né, dessa novela é você enviar as suas referências profissionais. Eles vão enviar mais uma survey, ou um relatóriozinho, um questionnaire, para as pessoas que você listou lá, e perguntar como é que foi trabalhar com o Douglas aí ao longo desse último ano, né? Ele foi um bom psicólogo, fez tudo direitinho, ou você tem algum problema com o Douglas, né? Por quê? Porque o psicólogo aqui ele precisa ser competente, né? A prática da psicologia ela é muito protegida no Canadá e também precisa ser um profissional ético, né? Se você começar a fazer coisas que são consideradas pelo conselho contrárias, né, à profissão ou que vão denegrir a prática da psicologia no país, eles vão cut you out. Você vai estar fora daquele conselho, né? Então o conselho é protegido nesse sentido. Nos próximos vídeos eu quero falar um pouquinho da diferença, né, entre um registered psychologist e um counselor, por exemplo, ou outros mental health professionals. No Canadá, diferentemente do Brasil, existem vários títulos, alguns protegidos por lei e por professional bodies, como o título de psicólogo, né, ou psychologist, e outros termos que não são protegidos, como por exemplo counselor. Counselor é uma atividade profissional, né, que às vezes é exercida por psicólogos, mas muitas vezes não é exercida por psicólogos. As pessoas não precisam ter o mesmo level of education para fazer o trabalho de um counselor, dependendo do contexto. Então, saber sobre essas coisas é muito importante, porque isso se refere ao que a gente chama de scope of competencies. Dependendo das suas competências e da sua educação, o seu leque o seu leque profissional e o seu repertório profissional e a sua a permissão de fazer determinadas coisas profissionalmente no Canadá, ela vai diferir. Então, por exemplo, diagnosticar, né, e comunicar um diagnóstico é algo que, na província que eu moro, é restritivo de psicólogos e médicos. Nenhum outro profissional, até onde eu sei, e eu posso estar enganado, mas pode fazer um diagnóstico, né, médico, de acordo com o DSM-5 ou o ICD-10, que é o CID-10 no Brasil, né? A última versão que eu estudei no Brasil era o CID-10, mas aqui a gente usa o DSM-5, que é a Classificação Internacional das Doenças, né? Avaliações psicológicas, por exemplo, testes psicológicos, né? Para quem gosta dessa área de teste cognitivo, acadêmico. Existem muitas coisas que só o psicólogo pode fazer, né? E
Mas até na área clínica, né? Existem restrições, coisas que só o psicólogo pode fazer, mas também existem outros profissionais que vão fazer terapia, né? Ou pelo menos counseling, que é um pouquinho diferente, sem ser psicólogo, né? Então tudo depende do que você quer para você, eh, em termos profissionais e pessoais. E saber dessas coisas te possibilita fazer uma decisão mais consciente, né? Não tem nada de errado ou de certo em fazer decisões diferentes, mas é sempre bom e bacana poder ter informação para fazer essas decisões. Então, o objetivo desses vídeos aqui, esse vídeo acabou saindo bem mais longo do que eu imaginava, é proporcionar algum esclarecimento aí, informação para que você possa fazer decisões que de repente sejam melhores até das que eu fiz e que façam com que a sua experiência de mudar para o Canadá e se registrar enquanto psicólogo seja mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado. Aceito sugestões, podem deixar sugestões aí no meu canal. Se gostarem, por favor, curtam, pode subscribe. Eu vou continuar fazendo esses vídeos à medida que eu tiver tempo, né? Um por semana, um a cada 15 dias, dependendo de quão busy eu estiver aqui, né? Tive um final de semana tranquilo, então acabei brincando um pouco com esses vídeos, mas talvez demore mais para os próximos, né? Mas deixem aí suas sugestões, ideias para próximos tópicos que vocês gostariam de saber mais. E subscribe e dá aquele likezinho para ajudar a gente aí, tá bom? Muito obrigado. Espero ver vocês aqui de novo no futuro. Um abraço.